Vender talvez seja o maior desafio de arquitetos e designers no exercício profissional. A desculpa que eu ouço constantemente, a faculdade não me ensinou a vender, não pode justificar a acomodação ao invés de buscar novos conhecimentos e criar uma cultura voltada para a venda ativa dos seus serviços e, com isso, manter o fluxo contínuo na entrada de novos clientes. Aquele nobre propósito plenamente justificável, eu preciso ajudar as pessoas a serem felizes e a viverem bem em ambientes confortáveis e harmoniosos. Essa nobre ajuda só se viabiliza se você vender os seus serviços. Neste vídeo, eu vou te ensinar os 10 passos essenciais para se tornar um bom vendedor, uma boa vendedora e conquistar uma melhor posição no mercado, ajudando as pessoas e também faturando muito mais por cliente atendido. Mas veja, assista o vídeo até o final. Não desista no meio, porque esse conteúdo vai mudar a sua trajetória profissional. Você não vai encontrar em lugar nenhum material tão rico como o que você vai assistir aqui. E reconheça o nosso esforço deixando logo de cara o seu like e se inscreva no canal e acione o sininho para receber as novidades. Os 10 passos essenciais para aprender a vender são os seguintes. Passo 1, mercado-alvo. Passo 2, captar leads. Passo 3, trabalhar leads. Passo 4, editar conteúdo. Passo 5, ofertar serviços. Passo 6, conhecer prospect. Passo 7, apresentar proposta. Passo 8, buscar fechamento. Passo 9, formalizar compra. E passo 10, realizar follow-up. 95% dos arquitetos e designers atuam no mercado residencial unifamiliar, realizando projetos de reforma e decoração principalmente. O projeto arquitetônico para a construção de casas é feito por uma parcela menor de profissionais, e aí só no caso de arquitetos. Boa parte dos profissionais também atende, mesmo que de forma esporádica, clientes em mercados como varejo, saúde, educação, entre outros setores. Esses profissionais são, portanto, generalistas, mas com uma alta dependência do mercado residencial. Logo, enfrentam uma enorme concorrência e sofrem com a pressão negativa nos honorários. A saída é buscar a especialização em mercados nos quais você hoje só atua esporadicamente, como varejo e saúde, só para citar 2 exemplos. O ideal é escolher um único mercado, que não o residencial, e se especializar nesse mercado, passando a ter relevância e reconhecimento junto aos potenciais clientes que operam nesse mesmo setor e reduzindo assim drasticamente a concorrência, já que haverá muito menos players do que encontramos no mercado residencial. Leads é um termo em inglês que, traduzido literalmente, quer dizer pistas. Mas em marketing, leads são todas as pessoas ou empresas que podem vir a contratar os seus serviços. O chamado funil de vendas parte da necessária captação contínua de leads, da sustentação dessas leads ao longo do tempo de contato, também com a transformação das leads em proposta de trabalho e, finalmente, com a conversão de vendas. O ideal é estabelecer uma equação onde um determinado número de leads dá origem a um certo número de propostas com um percentual correspondente no fechamento de negócios. Apenas a título de ilustração, teríamos uma equação mais ou menos assim. A cada 100 leads trabalhadas, conseguimos preparar e apresentar 20 propostas e fechamos, consequentemente, 4 contratos. Essa proporção é meramente um exemplo. Você pode estudar a equação avaliando seu desempenho nos últimos 12 meses. Levante quantas propostas você apresentou e quantas fechou. Para encontrar a quantidade ideal de leads, considere que, via de regra, você transforma 20% das leads em proposta. Leads são captadas através da realização de diferentes ações.
Entenda que a captação precisa mesmo ser feita de distintas formas. Entre elas, eu cito palestras onde estão presentes potenciais contratantes do seu serviço. Palestras podem acontecer para um público composto por pessoas interessadas na compra de um terreno para construir uma casa ou na compra de um apartamento. Organize parcerias junto a loteadoras, construtoras e imobiliárias para cavar essas palestras. Você pode palestrar para diretores de lojas ou de clínicas. Para isso, crie um network com entidades de classe e organizadores de congresso, por exemplo. Estar ao vivo diante de potenciais contratantes é seguramente a melhor maneira de captar leads. Você pode captar leads através de ações cooperadas junto a corretores de imóveis ou cerimonialistas que organizam casamento. Parcerias com entidades de classe também geram oportunidades de acessar listas de potenciais contratantes nos mercados comerciais. Você capta leads através das mídias sociais. Nesse caso, você deve criar situações onde seus seguidores estejam estimulados a fornecer o número do WhatsApp para entrar então na sua lista de transmissão. Em cada palestra, capte o nome e o WhatsApp dos presentes e organize uma lista de transmissão no WhatsApp para manter e sustentar o contato com essas pessoas. Ao disparar conteúdo para listas dos contatos dos parceiros corretores, imóveis e cerimonialistas, ao final do conteúdo, estimule o contato a fornecer nome e WhatsApp para entrar na sua lista de transmissão. Faça o mesmo quando disparar conteúdo para as listas de contatos de entidades de classe. No caso das mídias sociais, trabalhe os seguidores na lista de transmissão porque permite qualificar a lead e potencializar a conversão de negócios. E lembre-se, o WhatsApp é hoje a principal forma de contato entre as pessoas. A cada semana envie pela lista de transmissão conteúdo de interesse dessas pessoas. É importante manter essa frequência de envio semanal. Mas atenção, esse conteúdo não é malho de venda. Envie somente conteúdo que ajude a pessoa a melhorar a qualidade de vida se for um contato no mercado residencial. Ou poste informações que ajudem a melhorar no desempenho, se for o caso de dirigentes empresariais. Sempre pergunte se a pessoa quer continuar a receber o conteúdo. Assim você respeita a privacidade das pessoas. Caso você pessoalmente tenha um certo bloqueio de estar em listas de transmissão, não se deixe influenciar por esse sentimento. Entenda que o problema está na qualidade do conteúdo. Minha experiência mostra que menos de 10% das pessoas incluídas em uma lista de transmissão pedem para sair dessa lista. Claro que isso se deve ao bom conteúdo. Para vender e negociar bem, é preciso primeiro reorganizar a sua oferta de serviços. A grande maioria dos arquitetos e designers concentra no projeto quase 100% das receitas. Muitos profissionais vendem visitas para verificar em loco o andamento dos trabalhos na etapa de obra ou reforma e também na fase de decoração. E a produção é feita sem remuneração, com a justificativa de gerar imagens para o portfólio, o que eu acredito é um erro grave por dar de graça o que deve ser cobrado. No PDG, meu método de gestão de escritórios de arquitetura e de design de interiores, implantamos uma nova plataforma de serviços com a oferta individual de 4 blocos de serviço. Projeto, que compreende as etapas de levantamento de necessidades, estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo, bem como os projetos complementares. Orçar. No caso, orçar todos os recursos humanos e materiais para a materialização do projeto. Gerenciar projeto, que engloba o planejamento das frentes de trabalho, engloba também a seleção e coordenação de compras, seja da mão de obra, como também dos materiais e equipamentos, e também o respectivo cronograma de pagamentos, e inclui ainda a orientação e fiscalização dos prestadores de serviço e também dos fornecedores. E, finalmente, a produção, que comporta a busca de quadros e elementos cenográficos que dão o toque final e personalidade aos ambientes. O faturamento ideal é composto por
20% dos seus recursos, das suas receitas, que vêm do projeto. 8% vem do serviço, ou tem que vir do serviço orçar. 10% são oriundos, devem ser oriundos da produção e 62% devem vir da gestão das etapas de execução. Se você chegou até aqui é porque está mesmo com disposição para aprender a vender. Mas olha, continue aí, porque tem muito mais conteúdo enriquecedor. Prospects são todas as pessoas ou empresas que solicitam uma proposta de trabalho, seja de forma espontânea ou por ser uma lead trabalhada ao longo do tempo. Ao receber uma solicitação de proposta, identifique se o candidato a cliente é um high-end ou um design lover, no caso de ser um prospect no mercado residencial. O high-end pretende construir ou reformar e também decorar um imóvel acima de 100 metros quadrados, e vai fazer isso considerando todos os ambientes. Se for um high-end, agende um primeiro encontro no seu escritório ou em uma sala dessas que você aluga por algumas horas. É muito importante que esse primeiro encontro aconteça no seu território. Seu objetivo é conhecer o perfil e o estágio de compra dele, candidato a cliente, e definir uma estratégia para o segundo encontro, quando então você vai apresentar e negociar a proposta. Faça com que os integrantes da família, que sejam maiores de 14 anos, estejam nesse primeiro encontro, no caso de um projeto na área residencial. Se for um projeto comercial e se existirem sócios ou diretores, peça para que essas pessoas estejam nesse primeiro encontro. Conhecer não só o iniciador, que é aquela pessoa que te procurou, mas também conhecer os influenciadores e os decisores é essencial para o processo de venda. Para entender melhor como conduzir esse primeiro encontro, assista o vídeo Como Conduzir o Primeiro Contato com o Potencial Cliente. Assista também o vídeo Como Fazer do Portfólio uma Arma de Vendas. Esse documento será essencial como suporte para o seu argumentário de vendas. Eu vou deixar os dois links aqui na descrição, mas não deixe de assistir os dois vídeos, porque são muito importantes para complementar o aprendizado e organizar a sua nova estratégia de venda e de negociação. No primeiro encontro, você já deve agendar a data para a apresentação da proposta de trabalho, elaborada conforme eu expliquei no passo 5, referente à oferta de serviços. Agende esse segundo encontro dentro de no máximo 72 horas após a realização do primeiro encontro e peça de novo para que todos os membros da família participem dessa reunião de apresentação de proposta. Faça o mesmo quando for um cliente comercial e se tiverem sócios e diretores. Esse prazo curto de 72 horas entre o primeiro encontro e o segundo encontro é importante para aproveitar que o candidato a cliente esteja ainda com seu argumentário de venda vivo na mente dele, aquele argumentário que você apresentou lá na primeira reunião. Note se as pessoas presentes agora nessa segunda reunião de apresentação de proposta estiveram presentes no primeiro encontro. Se existirem pessoas novas, antes de iniciar a apresentação da proposta, faça um resumo dos objetivos do trabalho e dos pontos críticos levantados no primeiro encontro. Por exemplo, lá no primeiro encontro, você fez aquela pergunta: o que de errado não pode acontecer durante o trabalho? E o candidato a cliente respondeu que não quer que o arquiteto imponha sua posição, ignorando os desejos dos familiares. Mostre, então, essa preocupação e como você garante que isso não vai acontecer. Use, portanto, âncoras para a sua apresentação a partir das respostas e observações feitas pelo candidato a cliente lá no primeiro encontro. Durante a apresentação da proposta, olhe constantemente para os presentes e faça uma leitura da comunicação não verbal. Perceba na postura e no gestual momentos negativos e lide com essas situações. Por exemplo, a postura que vemos nessa imagem indica que a pessoa está em desacordo com algo que foi dito ou aquilo que foi dito despertou alguma emoção negativa. A boca fechada e tensionada e os braços cruzados indicam uma clara não concordância. Diante dessa condição, pare a apresentação da proposta e, delicadamente, pergunte à pessoa se existe alguma dúvida ou se ela tem alguma contribuição a mencionar.
Muitas vezes isso basta para relaxar a pessoa e fazê-la externar algo que a incomoda. Aprofunde seu conhecimento em comunicação não verbal, lendo o livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. É uma excelente leitura. Não basta apresentar e defender a proposta de trabalho, deixar a reunião, voltar para o escritório e aguardar com ansiedade a resposta do candidato a cliente. É preciso tentar o fechamento ali, ainda durante a apresentação da proposta. Raríssimos arquitetos e designers buscam o fechamento ainda nesse momento. Parece que existe uma crença de que isso não deve ser feito. Tentar o fechamento é uma obrigação de todo bom vendedor, de toda boa vendedora. O problema é enfrentar o eventual não que vai ser proferido, às vezes com agressividade pelo prospect. Neste vídeo, não vou tratar de como lidar com um não, que na verdade só determina o início da negociação. Vou deixar isso para um próximo vídeo que vou publicar em breve. Vou citar agora algumas declarações que você deve fazer antes de encerrar a reunião de apresentação de proposta para tentar o fechamento. Anote cada uma delas e bora colocar em prática. Você pode dizer ao cliente o seguinte: se fecharmos agora, cliente, você terá benefícios na compra do pacote de serviços. Mas para você usar essa estratégia, você já deve preparar alternativas de oferta de condições especiais, estimulando a compra de um combo completo, reunindo o projeto, orçar, gerenciar a execução e a produção. Você pode também fazer a seguinte declaração: já que esclarecemos suas dúvidas, vamos fechar o acordo e começar a trabalhar. Acrescenta aí as dúvidas que o cliente foi manifestando durante a apresentação e você foi aos poucos esclarecendo. Aqui você faz um resumo das dúvidas e dos esclarecimentos e tenta o fechamento. Uma outra estratégia pode ser dizer o seguinte: veja, cliente, para termos o projeto pronto na data que você deseja, precisamos iniciar já. Vamos então fechar agora o nosso acordo para cumprir o prazo que você definiu. Uma outra estratégia pode ser dizer o seguinte: olha, cliente, se iniciarmos o trabalho agora, chegaremos na etapa de compra dos materiais, acabamentos e itens de decoração em meio às promoções sazonais nos fornecedores. Uma outra possibilidade é dizer o seguinte: veja, cliente, preciso que você confie na minha experiência. Acredite, esta forma de trabalho é a melhor opção para atingirmos os seus objetivos. Vamos então fechar nosso acordo e começar a trabalhar. Quando você tenta o fechamento, consegue perceber o quanto o prospect está perto ou não de realmente aprovar a proposta. Você também compreende os receios do candidato a cliente e assim você consegue enfatizar ali na hora, aspectos que o tranquilizem e até pode ocorrer uma aprovação da proposta ali nesse segundo encontro. Caso isso não aconteça, agende data para o candidato a cliente dar uma resposta. Essa data deve ser no máximo em 72 horas. Não deixe de buscar esse último acordo antes de deixar o local. Muitos candidatos a cliente, durante a apresentação da proposta e durante a tentativa de fechamento, fazem algumas declarações que parecem convergir para uma aprovação da contratação. Mas cuidado, existem alguns tipos de sim que são um disfarce com segundas intenções. Chamo de falso aquele sim com a finalidade do cliente obter informações sem pagar por isso. O prospect diz que a proposta está dentro do que ele esperava e começa a fazer perguntas, tentando tirar de você preciosas informações. Não caia nessa. Existe aquele sim que apenas tem como finalidade demonstrar simpatia. É quando o candidato a cliente te diz que gostou muito da proposta, mas não se compromete com o de acordo formal. O sim que queremos é um sim comprometido com a assinatura, dando ok na proposta, agendando a data para a assinatura do contrato e estabelecendo a data para a primeira parcela ser paga e a data de início dos trabalhos.
O follow-up de proposta é um certo tabu para arquitetos e designers. Muitos profissionais não retomam contato após a apresentação em busca de um fechamento. Na verdade, o follow-up começa já na apresentação da proposta, quando você deve captar o WhatsApp do candidato a cliente. Nessa mesma reunião, tenha certeza de que o prospect colocou o seu número de telefone na agenda de contatos dele. Ao sair da reunião, 15 minutos depois, envie uma mensagem no WhatsApp do prospect dizendo o seguinte: Renato, esqueci de te dizer. E aí você acrescenta qualquer coisa. Seu objetivo é avaliar o quanto de conexão você conseguiu com o candidato a cliente. Se ele responder, é sinal de que houve uma aproximação. Quando completadas as 72 horas combinadas para uma resposta e o prospect não tiver feito o contato, envie uma mensagem com o seguinte teor: Por favor, me diga o que você precisa para avançarmos com o trabalho e assim caminhamos para iniciar o projeto. Se ainda assim não houver uma resposta final, seja positiva ou negativa, envie semanalmente um post com um conteúdo que diga respeito a algo relacionado ao projeto desejado pelo prospect e vá sustentando dessa forma o contato. É claro que passados 30 dias, muito provavelmente, o candidato a cliente já se decidiu por outro profissional. Depois de 30 dias, envie uma mensagem com o seguinte apelo: Estou com a sua proposta em aberto e com a agenda flexível para te atender, mas precisamos ter uma posição por uma questão de logística aqui na nossa operação. Obrigado por sua compreensão. Dessa forma, você deve obter uma posição mais objetiva. Se ele ainda não decidiu, mantenha as postagens no WhatsApp, como eu já mencionei. Bom, minha gente, assim chegamos ao final deste vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para receber nossas novas edições. Obrigado por sua audiência e até a nossa próxima publicação.